Olá, seja muito bem-vindo a mais um Marvelcast, para que você possa participar com a gente, você possa interagir com a gente, esse podcast que é feito para você que ama caminhões, ama viagens e também a parte de logística. Hoje um assunto muito interessante, vamos falar aqui, gente, sobre liderança, comprometimento e desenvolvimento da equipe. Por isso, estou aqui com dois convidados de honra. Rapaz, que convidados aqui, hein? Patrícia Costela, diretora executiva da Marvel. Prazer tê-la aqui com a gente, tudo bem? Prazer, Júnior. Muito legal, muito obrigada, novamente por essa oportunidade da gente dividir a mesa nesse Marvelcast. Estamos aqui hoje para falar de liderança, então eu que estou trabalhando na Marvel já há tanto tempo, né? Comecei cedinho, aí já estou fazendo 26 anos de casa. Só 26 isso. anos, só isso, trabalhando na Marvel. Aí, desde 2010, a gente passou por um processo de sucessão intenso, então muito mais ligado a nível de liderança e direção do negócio. Então, me preparei e sempre pensei, quando eu fui me preparar, e a preparação é constante, ainda não acabou, né? Mas quando eu comecei a me preparar, me capacitar para esse momento, eu sempre pensei assim, o que é que a Marvel precisa de mim? Então, de que forma eu posso ajudar essa grande companhia a continuar crescendo, né? E aí foi lá que tudo começou, que eu me preparei, escolhi os cursos que eu entendia que eram os ideais para esse momento e fui fazendo minha carreira e hoje estou à frente dessa grande empresa. Hoje nós temos um outro convidado muito especial por aqui, né? Como é que está agora? Eu vou cumprimentar com a esquerda, aqui, a mão do coração, grande presença. Rodrigo Pimentel, tudo bem, meu querido? Rapaz, eu sou autor do Tropa de Elite 1 e 2, sou capitão veterano do BOP, sou formado em Sociologia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, sou autor de livros e visito empresas, eu falo de motivação, falo de planejamento, falo de atitude, falo de liderança, falo de garra e falo de inovação. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Vou falar sobre como comanda time de elite, como escolhe o integrante de um time de elite. Vai ser bem divertido, bem legal, com certeza. Eu vou trocar experiências com Patrícia, porque Marvel é um time de elite. Seria muito bem-vindo a Chapecó mais uma vez, né? Obrigado pelo convite. É a 15ª vez que eu venho no município. Viu? 15ª vez, hein? Então já estou apaixonado por essa terra aqui. Já é o Chapecoense. Já tenho camisa da Chapecoense, tenho tudo já. Aí. Gosto mesmo aqui. Gosto legal. muito aqui. Eu tenho, assim, as pessoas que trabalham no Brasil, sabe? O Brasil deve muito a vocês. Então, assim, tenho uma admiração para essa cidade, para as pessoas que transportam alimentos no Brasil, né? É o que, na pandemia, estavam lá na linha de frente, levando alimento para todo mundo, né? Não só para o Brasil, para todo mundo. Então, eu tenho baita admiração. Não te conhecia não, viu, Patrícia? Mas já estou te admirando. Você estava contando tua trajetória. Tu passou por uma Covid-19. Exato. Por greve de caminhoneiro, você passou por diesel lá em cima, o preço. Exatamente. Já pegou tanta crise aí, vou te contar. Muitas, né? O transporte, ele sente tudo porque ele está no meio da cadeia, né, Rodrigo? Sim. Então, a gente tem um fornecedor muito grande e um cliente muito grande em cada uma das pontas. Então, a gente está no meio e sempre tem muito desafio pela frente. E alimentos para o mundo, não pode faltar. Não pode faltar. Vou falar um pouquinho da trajetória do Rodrigo Pimentel, né? Anos aí na Polícia Militar do Rio de Janeiro, né? Sim. E é o cara que inspirou Capitão Nascimento, cara, do Tropa de Elite, hein? Como é que é essa história aí, Rodrigo? Júnior, eu entrei na polícia com 17 anos de idade. Podia, na minha geração, você podia fazer concurso para a polícia sem CNH. Hoje não pode mais. E em algum momento eu fiquei aborrecido com a polícia mesmo, né? Eu tinha um sonho de ser professor também. Eu saí da polícia, fiquei no BOP 7 anos e 9 meses, na polícia 13 anos. E eu saí da polícia com a ideia de contar histórias da polícia. Eu passei por dificuldades, assim como a Patrícia passou também. Cada dia um desafio, né? Cada dia uma dificuldade. E eu fiz o roteiro do Tropa de Elite, apresentei para vários cineastas, poucos se interessaram. Conheci o Zé Padilha. O Zé Padilha tinha uma ideia de realizar um documentário sobre o BOP e me convenceu a realizar uma ficção, um filme, né? E deu certo. O filme foi o filme mais assistido no Brasil. Foi um sucesso de mídia. Eu acho que gerou debate, reflexão e mudança. As pessoas assistiram Tropa de Elite e começaram a compreender um pouco o papel do policial na sociedade. A polícia do Brasil passou a ser mais bem vista, né? E legal, cara. As pessoas se tornam fã do filme, né? A turma que tem mais de... O filme foi lançado em 2007. Essa turma que tem mais de 30 anos conhece mais o filme. O pessoal novinho não conhece, não. Essa turma novinha tua aí não deve ter visto o filme ainda. Mas o filme cumpriu o papel dele. Eu tenho baita de orgulho desse filme aí. Eu tenho orgulho da minha passagem pela polícia e também da realização dos filmes. E continuo realizando o filme até hoje. Não sei se a Patrícia sabe, Júnior, meu último filme Netflix, Intervenção,
a temática do filme é roubo de carga. Assim, as organizações criminosas do Brasil hoje, diferente do que as pessoas imaginam, elas não sobrevivem mais de venda de cocaína e maconha. Isso é só um periférico. Elas sobrevivem hoje do roubo de carga. PCC, Comando Vermelho, né? Isso é muito sério, porque isso impacta a vida de todos os brasileiros. Eu não sou o dono da carga. Ou você está equivocado, isso vai inflacionar a tua cesta básica, porque vai ter seguro, o transporte vai ficar mais caro, a cadeia logística toda vai encarecer. Então, o roubo de carga ele impacta a vida de cada brasileiro que está nos ouvindo nesse momento. Tá? Vai inflacionar certamente todos os itens da cesta básica. O perigo do risco de vida, né? É importantíssimo isso, que o pai de família, que é o caminhoneiro, está lá com uma pistola apontada na cabeça, com um fuzil apontado, às vezes é assassinado. Então, quem compra carga roubada, e muitos brasileiros compram, está fazendo mal para o país. Sabe? Pela introdução, a gente já percebe que vai ser muito interessante. Ser pau. Tem muita coisa para a gente falar aqui, tem muito assunto para a gente comentar, né? Mas uma coisa que me chama muita atenção dos dois aqui, que são os nossos convidados, ilustres convidados hoje do podcast, é o seguinte, é a disciplina, né? A gente vai entrar nesse assunto aqui. A importância, quero começar perguntando para o Pimentel, a importância de ter disciplina para formar boas lideranças, para formar uma equipe de sucesso. Na sua visão, qual que é essa chave? A disciplina é tão importante assim, Pimentel? Olha, você tem o planejamento, evidente, né? Mas se você não seguir o planejamento fielmente, você não vai executar a missão. Então, assim, sem disciplina, você não cumpre o que foi planejado. Então, eu acho que essa é a chave do BOP hoje. Disciplina na execução do planejado. Logicamente, treinamento exaustivo. Aliás, o treinamento é tão importante que a gente chama de repetição. É exaustivo mesmo, é para ficar cansado. O planejamento mais simples possível e a disciplina na execução. Lembrando que sem disciplina, quando eu vou falar para a equipe, daqui a pouco eu vou falar com a equipe Marvel, eu sempre indico livros, né, literatura. Eu tenho alguns livros que eu fiz e tal, mas eu não indico o meu não, eu indico o livro de terceiros. Tem um livro, Júnior, do almirante americano, do McRaven, é o comandante da tropa de elite dos Estados Unidos, os SEALs. É o camarada que matou Osama Bin Laden, né? Que é o terrorista que derrubou as Torres Gêmeas. E esse livro, Patrícia, o nome do livro é Singela, Arrume Sua Cama. Ele diz que o homem ou a mulher que acorda de manhã e não arruma sua própria cama está fadado ao fracasso. É o ato mais simples do dia. Consiste em sacudir o lençol e esticá-lo. Simples e objetivo, né? Se você não faz isso, não vai fazer mais porra nenhuma ao longo do dia. Hoje eu estava no hotel, e quem está no jando lá do hotel vai saber disso. Hoje eu acordei de manhã no hotel e arrumei minha cama, pô. Eu tenho que ter essa disciplina. Eu tenho que carregá-la comigo. Então, tu arrumou tua cama de manhã, Júnior? Arrumei. Todo dia. Parabéns, viu, irmão? É preciso, né? É necessário. Tudo é aprendizado, né? Mas agora é muito interessante, puxando para esse lado de empresas, né, Patrícia? Sim. O Pimentel acabou de comentar algo muito importante, né? A disciplina é o hábito, é o básico, né? É a constância, exatamente, né? A constância. Quando a gente traz isso para o mundo corporativo, a gente percebe que a constância dos hábitos, a questão de planejamento, a questão de como você faz sempre bem feito, sem desistir. Você tem que ter muita clareza quando você faz os teus planos de ação no dia a dia, quando você faz todo o teu planejamento estratégico do ano, você tem que ter muito claro o que é o teu objetivo com aquilo e o que realmente é ação. Como você transforma aquele indicador para você, no mundo corporativo, conseguir achar formas de medir, acompanhar a tua evolução, mas isso tem que ter muita clareza, sabe? E a disciplina é você não desistir. Porque o mundo tem altos e baixos, o nosso dia a dia, e todos nós somos seres humanos, então a gente não está sempre 100%. Então a disciplina traz muito isso, sabe? A gente acordar e saber o que é o nosso objetivo, por que a gente está indo e o que a gente tem que fazer. Ontem a gente estava aqui na convenção, eu falei assim, ó, que às vezes eu pego um bilhetinho, coloco lá o meu ponto fraco do dia ou da semana, o que eu estou sentindo que não está evoluindo bem, e eu fixo no meu computador. E eu leio aquilo o tempo todo, para eu saber que eu tenho que superar aquilo, que eu tenho que ter disciplina aqui, para eu alcançar o meu objetivo, que é fazer o meu papel, o meu propósito como diretora dessa empresa, eu tenho que passar por várias situações, assim. Mas se tem ali no meio alguma coisa que está me incomodando ou pode estar prejudicando algum tipo de desempenho na organização, eu tenho que saber, tem que estar claro para mim. Então, disciplina é isso.
E também a transparência, a gente se olhar no espelho e a gente saber no que a gente é bom e no que a gente não é, né? E buscar ajuda, capacitação, treinamento, seja o que for, pra gente evoluir, né? Pra gente conseguir manter essa constância e disciplina e atender todos os objetivos que a gente tem. Tendo disciplina, aí a partir daí você vai traçar estratégias, né? Ou seja, não adianta você ter disciplina ou ter estratégia e não traçar uma disciplina para o teu dia a dia, né? A Patrícia meio que indicou, né, nessa situação. Vamos falar um pouquinho de decisões estratégicas, né? Os dois aqui têm muito isso para poder compartilhar com a gente experiências, né? Mas assim, na visão de vocês, pegando aqui tá até um gancho talvez aí da parte militar, né, Pimentel, para você tomar decisões estratégicas, observando já o que vai dar certo e o que vai dar errado lá na frente. Como é que se faz isso? Qual que é a observação? A Patrícia aí tem mais de 1.500 colaboradores também para observar, isso aqui pode dar certo ou pode dar errado, isso aqui pode implementar dessa forma ou daquela forma. Como é que se pensa dessa forma, gente? Porque tem que estar sempre à frente, né? Para pensar assim. Sabe que tem uma questão que evoluiu muito nos últimos anos, que uma vez se falava muito na obsessão pelos dados que as empresas, né, trazendo aí para o mundo corporativo, que as empresas tinham que ter. A obsessão por dados, ela é eterna, sempre vai existir isso, vinculada à tecnologia, sistemas, tudo. Mas a intuição das pessoas, ela voltou a ser um ponto importante a ser considerado. Porque intuição é know-how. Então, você tem dados para a tua tomada de decisão, para fazer teu planejamento, mas você tem que considerar a tua experiência, o teu know-how, a tua intuição. Isso faz diferença no dia a dia. Quando a gente vai fazer um planejamento para falar de estratégia, você não vai ter certeza se você vai acertar, mas você tem conhecimento, você tem que estar olhando para fora da janela o tempo todo, você tem que estar situado na situação que está acontecendo lá fora, para você trazer para dentro e montar o teu planejamento. E assim, o planejamento, se ele estiver vinculado nas 4 perspectivas, que é gente, processos internos, cliente e resultado, não tem como dar errado. Assim, acabei de conhecê-la, viu? Lembrou de quem? Não, que a gente podia ter combinado essa resposta, porque no final ela disse ouvir gente. Ela tem quantos? Mais 1.500 colaboradores 1.500 hoje. colaboradores. E a intuição vem da gente, né? Ela vai ouvir 1.500 experiências distintas que muitas das vezes não são ouvidas, né? O cara chega, puxa vida. A Patrícia me chamou aqui na sala dela para ouvir minha opinião a respeito da missão. Isso é importante demais. Primeiro que se valoriza quem está lá na ponta. As pessoas precisam se sentir importantes. Se sentem muito importantes. E vão se sentir importantes com isso. E vai ter uma solução, às vezes, muito mais inovadora de quem está numa sala a centenas de quilômetros lá da rodovia, né? Vai ter Exatamente. a solução. Porque a pessoa está vendo todo dia aquilo ali, está vendo o que acontece. Pode ser uma solução para aumentar a segurança na direção, pode ser uma solução para o roubo e furto de carga, pode ser uma solução para ganhar tempo, para economizar recurso. Olha, basta ouvir quem está no terreno. Uhum. Bom, então, Pessoas. gostei disso aí. Pessoas. Puxa vida. Fazer Gostei parte disso, hein? Vai fazer parte É igual disso, o BOP, Marvel tá igual o BOP, aí, cara. viu? Tá estratégia definida, decisões, mas é muito isso, né? Eu acho que a pessoa se sentir parte, ela se sente motivada também, né? Sim. Porque pensa só, o cara chega lá toda vez com uma ideia, aí nunca é ouvido, né? Ou seja, acho que você também motiva o colaborador a participar das decisões, né? Sim, porque quando você traz para esse canal de liderança dentro de uma empresa, a gente fala muito, no passado se falava muito num organograma, que tinha o quê? Um presidente lá em cima, no topo da pirâmide, e ia descendo, né? Hoje está ao contrário, porque o papel do líder não é ser servido, é servir. Ele está lá para ver o que é que toda aquela equipe precisa para poder atuar, né? Para poder entregar a melhor performance. Então, hoje eu vejo o organograma muito mais num formato circular, né? Onde todo mundo está caminhando ali e sem uma posição de topo de pirâmide. Então, a empresa é feita de pessoas e precisa ter esse tipo de movimentação para a coisa funcionar. E esquecer aquela mentalidade de que o líder precisa ser servido. É muito pelo contrário. A gente está lá para servir, para dar instrumento, para dar estrutura, para dar condições, para atender a necessidade das pessoas que são elas que estão fazendo o dia a dia do negócio. Além da questão da participação, o motivar, assim, o que mais motiva a equipe? Assim, o que ajuda a motivar a equipe aí, na visão de vocês, assim? Algo que seja estratégico para quem está nos acompanhando aí, entender e pegar essa chave aí. Posso? Depois eu vou Fica à ouvir, Patrícia. Tem eu vou fazer analogias ao filme e também à unidade de elite, o BOP, onde eu servi por 8 anos, tá?
O BOP é a unidade de elite retratada no filme, tá? Quem não assistiu o filme, depois assista do Pirata aí. Tu tem o DVD Pirata? Eu assisti, mas não o Pirata, eu assisti o... Tu viu no cinema? Vi no cinema. Esquisito isso, viu, Júnior? Porque 80 milhões de brasileiros viram Pirata. Tu não viu o Pirata, não? Não vi Pirata, pior que não vi. Mas, Júnior, algo que eu gosto de contar do BOP. O BOP existe desde 1978. E é o batalhão que mais treina, é o mais disciplinado, é o que mais planeja. Evidente, é o batalhão que menos morre em operação. Treinamento, disciplina, planejamento, resultado, reduz o número de mortes. Quando eu fui para o BOP, minha mãe falou, filho, você vai para o BOP, é muito perigoso. Não, mãe, você está errada. A unidade de elite é a mais segura para você trabalhar. Onde os procedimentos são feitos na marca, ninguém morre. Infelizmente, ainda perdemos mais ou menos 4 ou 5 policiais por ano, em função das variáveis dos riscos, né? Mas quando você coloca você vai tabular quem é que morre em combate no BOP, normalmente não é o soldado, é o sargento ou o tenente, é o líder da operação. O líder, ele não só coordena, aliás, ele coordena no dia a dia, na rotina, mas na crise o líder abre mão da capacidade de coordenação para ganhar a capacidade de entusiasmar. E se ele vai entusiasmar, ele vai para frente da equipe. E aí ele acaba se tornando um alvo mais fácil. Então eu uso em apresentações sempre um slide, um PowerPoint de uma equipe do BOP avançando na favela e o líder lá na frente. Na pandemia, a Patrícia tinha a opção de ficar em casa, de ir para uma casa de campo, de ir para um hotel fazenda, de ir para uma casa qualquer e ficar na pandemia. Mas se a equipe não visse a Patrícia na Marvel todos os dias, a equipe ia falar, por que ela não está aqui? Por que ela está se protegendo do vírus e eu estou aqui, ainda que tenha luva e álcool gel e tal, ainda que eu tenha máscara, tá? Então, na crise, o líder abandona a coordenação e vai para o entusiasmo. Essa é a grande lição e isso é o que mais motiva qualquer equipe no mundo. Eu estou aqui porque a Patrícia está aqui comigo. Tu foi trabalhar na pandemia, Patrícia? Todos os dias. Como é que eu sei disso? Todos os dias. Pelo resultado, né? Exatamente. Exatamente. Sabe que quando fala em motivação, as pessoas dizem que não tem como uma pessoa motivar a outra, né? Que a motivação ela é uma automotivação, enfim, se fala muito de várias situações que podem acontecer e trazer a motivação para a pessoa. Mas o que eu acho assim, ó, que você tem que ter o teu objetivo. Você tem que ter o teu propósito, você tem que saber para onde você está indo e por quê. Isso tem que ser o teu motivador. Então, a motivação, no meu ponto de vista, ela está muito atrelada a resultado e entrega do que você desenhou para você, do teu objetivo como pessoa, como profissional. E aquilo é teu automotivador. Porque se você desenhou que você quer chegar lá e no dia a dia você está conseguindo chegar lá, não tem como isso não te motivar. Quando a gente traz isso para dentro da empresa, uma coisa que a gente se preocupa muito é ter as metas, ou seja, o objetivo estratégico da companhia muito claro para todo mundo. Porque aí todo mundo sabe para onde que está caminhando, todo mundo caminha junto, e quando a gente percebe que a gente está alcançando o nosso objetivo macro como companhia, a gente se mantém automotivado. Não tem como. A gente está chegando agora no final de um ano, sabendo que a gente entregou o que precisava entregar, desenhando os planejamentos e as entregas que a gente está prevendo para o ano que vem. Não tem como não se motivar. Então, a gente tem essa questão de cultura de crescimento. A gente vê a empresa crescendo e dando certo, isso motiva muito. Então, profissionalmente, é você ter clareza do teu objetivo, as pessoas todas, a tua equipe ter clareza do teu objetivo. Planejamento estratégico não é uma coisa que tem que ficar guardado a 7 chaves, ele tem que estar divulgado, tem que disseminar, isso tem que fazer parte da cultura do dia a dia da organização. É por isso que a gente vê, por exemplo, né, Pimentel Marvel, por exemplo, desenvolvendo e crescendo todo ano, né? Todo ano. Olhando para frente, né? Então, isso está dentro da cultura da empresa, né? Isso não é algo que você vai trabalhando ao longo dos anos, Exatamente. Ano, né? Você chega no fim do ano, você olha para a meta lá na frente, a missão, né, do ano que vem, né? Exatamente. Já tem uma missão nova, né, Patrícia? É o que nos motiva, né? Exato. Júnior, se o camarada sabe qual o objetivo da missão, é o que Patrícia, ele vai se empenhar muito mais. Então quer dizer que eu estou fazendo isso em função disso. Agora sim eu entendi. Eu vou avançar junto, né? Para onde vou? Se ele sabe para onde está indo, qual é o nosso objetivo imediato, estratégico, inclusive. Eu acho que faz todo sentido. De novo, viu, Patrícia? Está cada vez mais parecido com o BOP.
Quando... Quem sabe, né? É a tropa de elite da logística, porra, né? É a tropa de elite da logística. Mas às vezes, por motivo de sigilo da missão, a gente não tinha como contar para todo mundo o nosso alvo. Quem nós vamos prender hoje? Isso, questão de proteção do conhecimento, para não vazar a informação. Mesmo no BOP, apesar de toda a honestidade do batalhão, pode acontecer vazamento, viu? E quando você não compartilhava com o soldado lá da ponta por que você estava naquela favela, quem você ia prender, ele ia para a favela visivelmente desestimulado. Puxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Um baita de um sol, revistando casa por casa. Não, a gente quer achar o fulano de tal, que ele está no cativeiro. Opa, já muda tudo. Então, assim, Patrícia tem razão, é compartilhar o tempo todo. Aliás, vai fazer isso hoje, né? Hoje a gente vai compartilhar com a tua equipe os planos futuros, né? Nessa reunião de líderes. Mas tô aprendendo aqui, viu, irmão? Já publicou isso em livro? Não. Tem que escrever logo, né, Pimentel? O nome vai ser BOP. Olha aí. BOP da logística. Você já imaginou o que você já passou? Você passou por experiências nos últimos anos que os seus pares na Europa e na América do Norte não passaram. Uma crise por dia. Né? Assim, ano passado, em 21, o preço do combustível no Brasil lá em cima. Né? Lá em cima. Né? E você certamente, eu falei aqui de Covid, foi uma guerra também, não foi? Uma guerra também. E a greve dos caminhoneiros também em 2017. Foi guerra também? Também. Foi difícil? Também, um desafio, né? Mas garantiu o abastecimento? Garantiu. Chegou tudo no lugar certo. A gente entregou o que precisava entregar. Parabéns, puxa vida, hein? E você dormiu? Não tem isso. O nosso negócio não é de domingo a domingo, né, Rodrigo? O nosso negócio é muito intenso, é 24/7, então a gente precisa, né? Logística. Mas tu não desligou o celular, né? Não. É incrível isso, viu? Isso é incrível. Pois é, a gente falou um pouquinho aí, deu uma passada na convenção de líderes, né, que está acontecendo aí, o Inspira Marvel. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Patrícia? Então, é o momento que a gente reúne toda a alta liderança, nossa alta gestão, e a gente vem falar das entregas. O que a gente fez em 2023, qual era o nosso objetivo para esse ano, se a gente atingiu o nosso objetivo, a gente deixa isso bem claro e começa a falar sobre tudo que vai acontecer em 2024. Então, a gente tem a atualização de todos os indicadores, de todas as metas, a gente tem a renovação, a atualização dessas metas e a gente lança aí um novo desafio. E no final, a gente faz o nosso quadrinho, né, o nosso livrinho, que é a nossa tarefa de casa e todo mundo assina. É o nosso compromisso. Então, a gente fala do ano corrente, fala do próximo ano e no final a gente assina um compromisso. É aquele ali, ó. A gente assina assinado. E aí, essa é a nossa automotivação diária, né, Júnior? Rodrigo, então a gente chega no final do ano aí, então quando tiver nossa próxima convenção, a gente vai ter a oportunidade de demonstrar e mostrar tudo o que a gente fez no ano corrente e o que a gente está desenhando para o próximo. Juntos seguimos encurtando as distâncias. Eu assino o compromisso de inspirar para continuarmos dando o nosso melhor e juntos seguirmos encurtando as distâncias, chegando cada vez mais longe sem perder a essência do que faz mais do que um time, uma família. E aí a gente coloca todas as nossas metas em percentuais e todas as demais metas, indicadores de eficiência, performance que a gente tem dentro da empresa. Então, a convenção Inspira Marvel é um momento que é o encontro da alta liderança da empresa para falar das entregas de 2023 e dos novos objetivos traçados para 2024 e qual é o plano que a gente vai traçar junto para chegar lá. Então, é a convenção que a gente fala dos resultados e dos nossos objetivos estratégicos. Por isso tem esse time de elite aí, né? Muito legal, cara. Muito legal, né? Muito bacana mesmo. E, claro, o Rodrigo Pimentel não tá só aqui para passear em Chapecó, apesar dele gostar, né? Ele vem para participar do evento, né? Sim, Rodrigo? Vou compartilhar essas experiências, contar a história que eu gosto muito, né? Vou falar o que deu certo, mas eu tô percebendo, eu não tive tempo de fazer um briefing com Patrícia, né? Tá muito aliado. Só não tem um Capitão Nascimento para dar ordem berrando todo mundo aqui, não tem, xingando todo mundo, com certeza não tem, mas assim... Mas eu acho que a gente tem esse perfilzinho aí. Patrícia, a gente fala com os colegas assim, o líder, ele é servido, ele serve... e ele tá para conduzir o time para a vitória, né? Então, assim, às vezes o líder é impaciente mesmo, sabe? Porque
ele tem empatia pela equipe, ele pergunta pela saúde de cada um, ele pergunta se o pai está doente, ele pergunta pela condição do filho, mas o objetivo do líder é conduzir o time à vitória. A gente não pode esquecer isso. Nunca. Se o líder não conduzir o time à vitória, ele fracassou. E se eu levei meu time para a favela e meu time morreu, eu posso ter sido um chefe que ouviu todo mundo, gente boa, posso ter sido um líder bacana, mas eu fracassei. Eu não retornei para casa com os colegas vivos, né? Eu não entreguei de volta às famílias, os pais de famílias. Então, o líder conduz o time à vitória, mas ele tem empatia. Ele pergunta por cada um, ele pergunta o que você está precisando, né? Você falou lá no início, eu guardei isso. Ele serve, né? Exatamente. É isso? Eu gosto disso, viu? O líder serve, né? Ele serve, né? E ele faz com que as pessoas se sintam importantes, que é essa questão de ouvir o que a pessoa tem que falar. Porque no passado, o líder achava que ele dava direção, mas ele achava que as ideias vinham, né, unicamente da cabeça, da capacidade dele, mas não é isso. A gente precisa ouvir as pessoas precisam entender que o que elas estão sugerindo é importante, que elas estão contribuindo para o dia a dia da organização. É isso que o Rodrigo falou, o líder dá a direção. Então, o papel dele é dar a direção do negócio. Que bacana isso aí, viu? Vou guardar isso pra mim, viu? E faça teu livro, viu, Patrícia? Pra eu poder ler. Fazer. Meu BOP da logística vai sair em breve. Vai começar a escrever o próximo projeto da Patrícia Costello. Gente, pra gente fechar aqui, vocês deram muitas dicas e tudo mais. Eu gostaria de mais algumas dicas, por exemplo, da Patrícia de gestão, né, Patrícia? Aquilo que você já falou, incrível. Já deu pra aprender muito com o que você já destacou aqui, até aqui no podcast. Porém, algumas dicas pra gente fechar, assim, nessa questão de gestão, assim. Quando a gente fala nível de gestão, tem muita coisa que precisa ser feito o tempo todo para o negócio funcionar, né? Mas tem 2 pilares, assim, 3 pilares que são os mais importantes, né? Gente, cliente e resultado. Esses são os 3 pilares de qualquer organização. São os 3 pilares que fazem a gestão dar certo. E quando a gente fala, assim, de gente, é estar perto, é ouvir, é sentir a necessidade, é ter a responsabilidade emocional sobre o que está acontecendo, é puxar aquele povo junto, é dar atenção, é saber que as pessoas importam. Quando a gente fala de cliente, ele é o motivo de tudo, né? O cliente é o que mantém de pé qualquer companhia. Então, é o cuidado com o cliente, é a preocupação, é a entrega. Quando fala de resultado, a gente não pode piscar o olho num minuto. Todo gestor tem que ter muito domínio a nível de controladoria, porque esse é o divisor de água de qualquer organização. Então, quando a gente fala de dica de gestão, tem que funcionar. Gente, cliente e resultado. Muito bom, anotou aí, Pimentel? Gostaria de umas dicas tuas de liderança. Olha, eu vou orientar aqui eu falo para os líderes o tempo todo isso, faça um plano simples, tá? Logicamente com colaboração da sua equipe. Planos muito elaborados e complexos, eles tendem a ter mais variáveis e não dão certo. Sem conversar com a Patrícia, eu vou conversar com ela daqui a pouco. Eu tenho certeza que a Covid-19 começou mais ou menos em dezembro de 2019, lá pelo dia 22 ou 23. A Patrícia viu na televisão uma gripe na China, ela falou, isso pode evoluir. No dia 12 de janeiro, tinham 1.000 pessoas infectadas em Milão, na Itália. No dia 22 de fevereiro, a aviação mundial estava proibida de voar para Nova York, com exceção de Londres. No dia 1º de março, os aeroportos de todo mundo estavam fechados. E a Patrícia, em 24 horas ou menos que isso, ela chamou a equipe dela e botou a operação na rua. Ela não deixou de trabalhar nenhum dia, porque o plano que ela tinha na Marvel era muito simples. Com 3 ou 4 realinhamentos, álcool gel, máscara, deixar em casa uma pessoa que estava com comorbidade, ela colocou o caminhão na rua e colocou o alimento na geladeira de milhões de pessoas no mundo. Não foi isso? Isso aí. Essa é a nossa marca. Você demorou, efetivamente, quanto tempo você se ajustou à pandemia? Imediatamente, né? Imediatamente, porque a logística não parou, né? Você ligou para o teu RH? Não, na hora, assim, quando você movimentação começou a chegar e começou a acontecer, essa realidade foi imediata. A gente teve que fazer alinhamentos novos com os times, mudar algumas formas de atuar, né? Porque a gente tinha toda a preocupação com a saúde dos motoristas que estavam expostos. Então,
tinha todo um realinhamento da operação, mas a gente não deixou de entregar. Então, o alimento seguiu na casa de todas as Mas você famílias. realinhou num tempo muito rápido. Muito né? rápido, muito rápido. Não muito dá para rápido. parar para realinhar. Não. Isso foi de maneira imediata, né? Porque você faz alguns alinhamentos separados por departamento-chave dentro da organização e como que aquilo tem que seguir. E não deixou Patrícia, a aviação ainda ficou parada alguns dias, sabe? Ficou. A aviação sim. Ficou Mas bastante. o transporte rodoviário Não, não. a logística não parou, o rodoviário não parou, a gente permaneceu entregando, né? Que a gente transporta, o nosso principal nicho de negócio é o transporte de alimento, então não parou nenhum dia e a gente entregou. O Brasil deve muito a Marvel e a todos os motoristas do Brasil, né? Deve muito ao pessoal da cadeia que estava lá de frente levando o alimento, viu? Com certeza. Não parou, né? Isso é um trabalho de gestão, né, bem alinhado e um plano simples, porém Gestão de eficaz. motivação, né, Júnior? Exatamente, você está falando de mais de 1.500 colaboradores, né? Exatamente. Tem gente que não consegue realinhar a casa e a Patrícia, em algumas ligações, tenho certeza, ele conseguiu realinhar toda a empresa. Muito interessante. Bacana. Gente, muito obrigado pela participação, Patrícia, prazer tê-la aqui, tá? Obrigada novamente pela oportunidade, Júnior. Acho que foi bem bacana essa troca. A gente sempre sai dos podcasts aprendendo muito, né, Rodrigo? Foi um prazer dividir a mesa contigo. Puxa vida. Obrigado, Júnior. Pessoal que nos acompanham, muito obrigado pela companhia com a gente por aqui em mais um Marvelcast. Você seria muito bem-vindo a acompanhar, compartilhar com a gente esse conteúdo aqui. Dicas, sugestões, informações, estamos sempre à disposição. Abraço para vocês e até o próximo programa. Valeu, gente! Obrigada!